Santa Paz do Senhor Jesus, amém? Aqueles que puderem, vamos colocar de pé, vamos estar orando e que Deus venha abençoar para este culto maravilhoso nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua santa presença, Pai, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua casa, Senhor, para glorificar e louvar o Teu santo nome, Pai. Pai, agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, Papai, porque tu nos escolhestes, ó Pai, tu nos trouxeste aqui, Papai. Não foi nós que quisemos, ó Senhor, mas foi tu que nos direcionou, que tiveste nos aqui, Senhor. Pai, que nesta noite, Senhor, venha falar com cada um, ó Pai, aquilo que nós precisamos, ó Pai. O que nós necessitamos de ouvir, Papai, não aquilo que nós queremos, ó Pai. Pai, que o Senhor venha, Papai, usar, Senhor, do ministrante da Tua santa palavra, qual tu escolheste, ó Pai, com poder e autoridade, Papai. Que o Senhor venha, Papai, estar falando, Senhor, o que nós necessitamos, ó Pai. Usa, Senhor, da vida do Teu filho, Papai. Pai, eu te peço, Senhor, neste culto, nesta noite, que o Senhor venha tomar da direção, ó Pai. Venha usar, Papai, cada um dos Teus filhos, ó Pai, aquele que Tu escolher, ó Pai, para as oportunidades, para os louvores, ó Pai, que tudo, Papai, tudo o Senhor venha falar conosco, Papai, para que possamos sair daqui renovados, ó Pai. Senhor, abençoa, Papai, a cada um daqueles que já estão aqui, ó Pai, aqueles que estão a caminho, Senhor, que o Senhor venha trazer, ó Pai, debaixo das Tuas mãos, ó Pai, guardando e livrando, Papai, de todo impedimento, ó Pai. Pai, aqueles que estão, Papai, sem força, Papai, estão indecisos, ó Pai, que eles possam, Senhor, ser tocados e alcançados, ó Pai, que eles possam também estar junto de nós aqui, Papai, a louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Que o Senhor venha estar falando conosco, Papai. Abençoa, Papai, este culto, Senhor. Esta é a oração que eu faço e agradeço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Eu vou passar a oportunidade de estar fazendo os louvores do pastor Haru. E logo em seguida, a missionária Néia vai estar fazendo a leitura oficial. Amém? Igreja com a paz de São Jesus, amém? Amém. Se os irmãos tiverem em mente algum louvor da água cristã. Vocês? No número 26, acredito que o presbítero Mário está louvando o Senhor. No número 26. Nova Jerusalém, lugar que nós todos podemos estar um dia ali. Aleluia. Quão glorioso cristão é pensares, a cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, vem cantando a guarda chegada, nos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso
desejamos, nós almejamos estar com o Senhor na glória um dia. Glória a Jesus, aleluia. Vamos louvar o Senhor no de número 94 da nossa arte cristã. Jerusalém de Deus. Aleluia. Todos cantando, eu conheço de voz salteada assim, eu vou ficar olhando. Se ele está cantando ou não. Amém? Quando a luta desta vida trabalhosa se finda, o adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar na Jerusalém de Deus. Ó, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o reino todo está na Jerusalém de Deus. O caminho é extenso, mas Jesus vai me guiar, quando pelas provações aqui passar. Pois olhando nele eu sigo para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Ó, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o reino todo está na Jerusalém de Deus. Ao sairmos deste mundo para a divina mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos, atendermos sua mão a Jerusalém de Deus. Ó, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o reino todo está na Jerusalém de Deus. Quando unimos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplarmos a Jesus o Salvador, sempre nos alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Ó, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o reino todo está na Jerusalém de Deus. Glória a Deus! Amém. Aleluia! Vamos louvar o Senhor com mais um hino? Amém, Os aleluia! irmãos podem pedir. Pastor, 12. 12. Eu acho que eu não conheço, irmão José, Aqui tem. mas eu não aprendi a cantar ele. Vou ameaçar, né? 122, 422, 422, vamos estar louvando o Senhor. O Senhor é digno, o Senhor é merecedor, Aleluia! Louvado seja o Senhor! oferecer o melhor para Deus. Louvando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. 422. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todo
querem morar lá? Levante a mão e glória a Deus. Glória a Deus. É bíblico, irmãos, que nós cantamos aqui. Deus tem preparado lugar. Jesus diz: eis que vou preparar lugar. Se não for assim, teria dito. Jesus é fiel. Lá não haverá mais morte, dor, doenças, nada. Um lugar que vamos viver para sempre com o Senhor. Vamos nos colocar em pé. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. O livro de Joel, livro que escreveu o profeta Joel, um pouquinho antes de Apocalipse e depois de Gênesis. Os irmãos lêem a Bíblia, né? Nós estamos todos afiados. Amém? Fica um pouquinho atrás do Novo Testamento, você voltando um pouquinho, Mateus, algumas folhas atrás, você vai encontrar Joel. Mateus, tem Miqueias, Zacarias, Abacuque. Aí está o livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 21, nós vamos ler. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 21, vamos esperar até que todos se encontrem. Glória a Deus, aleluia. Os que não conseguirem, pedem ajuda. Nós vamos ler todos juntos a palavra do Senhor. O louvor que acabamos de louvar ao Senhor diz que as nuvens terrestres não podem ofuscar a glória. Quer dizer que as lutas aqui da terra não podem fazer você perder a visão da glória. A visão do que o Senhor tem preparado para cada um de nós lá no céu. Amém? Vamos ler então todos juntos a palavra do Senhor. No capítulo 2 e no partir do versículo 21 diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque os arvoredos darão seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serodia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém, Jesus. Palavra gloriosa que o Senhor colocou em nossos corações para compartilhar com a igreja. Promessa fiel é aquele que promete para cumprir. Que o Senhor trará em justa medida a chuva, temporã e a serodia, e fará brotar o trigo, fará dar frutos em abundância. Alegrai-vos no Senhor. Então vamos nos alegrar em Deus nesta noite, que Ele é poderoso para fazer tudo isso e muito mais do que pensamos, diz a palavra do Senhor. Aqui um pedido de oração, o irmão José pede por sua esposa, pela esposa, por sua esposa, né, irmão? O irmão José pede oração por sua esposa, Milton, que passará por uma cirurgia no pé. Milton, né? Irmão Milton, né? Que já esteve conosco um tempo. Nuno pede pela esposa Diana. Irmã Midian pede pela vida de Michael, que perdeu a movimentação dos braços, que está com depressão. Vamos estar intercedendo, né?
para essas vidas. Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece a cada vida, cada situação. Vamos interceder com fé. Não há aqui mais nenhum pedido de oração, mas eu sei que se fosse nos dar oportunidade, todos teriam um pedido nesta noite. Mas exercite a sua fé. Eu vou interceder aqui e você coloca nas mãos de Deus o seu pedido com fé. Porque a palavra do Senhor nos ensina que aquele que se achega ao Senhor precisa ter fé, que Ele é poderoso e galardoador daquele que o busca, poderoso para dar a vitória. Então nós temos, se nós pedimos é porque nós temos fé. Se você está aqui nesta noite, você tem fé, porque aqui você veio pela fé. Você veio crendo que existe um Deus poderoso aqui, que aqui quem faz não é o homem, mas é o nosso Deus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que tu, Senhor, trouxe aos nossos corações, Senhor, promessa de vida. Senhor, tu nos conduz, Senhor, nos convida, Senhor, a nos alegrarmos em Ti nesta noite. Senhor, só de Ti vem a verdadeira alegria aos nossos corações. Senhor, os dias são difíceis, Senhor. Senhor, o mundo está em agonia. Senhor, a Tua igreja, Senhor, entristece, ó Deus. Tamanhas são as tristezas, Senhor, muitas vezes em nossos corações, de ver tantas tragédias, tanto sofrimento por este mundo, mas nós cremos, Senhor, que é o cumprimento da Tua palavra. Senhor, mas o justo, Senhor, vive pela fé. E nós vivemos pela fé em Ti, Senhor. E Tu nos convida a nos alegrarmos nesta noite, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, Senhor, e do que pedimos, ó Deus. Senhor, meu Deus, Tu faz coisas maravilhosas, Senhor, entre o Teu povo. Senhor, Tu és o mesmo. Senhor, todo pedido que foi colocado diante de Ti nesta noite, intercedemos pela vida, Senhor, da irmã Diana, Senhor. Eu repreendo neste momento esta enfermidade que tem assolado o corpo da Tua filha, Senhor, para roubar, Pai, a fé, para roubar a paz e a disposição, Senhor. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus, também a esposa do irmão José. Ah, Senhor, a Tua filha está fazendo a obra ali no Brasil. Todo aquele que se dispõe, Senhor, a fazer a Tua obra, Senhor. Senhor, tem lutas porque o inimigo de nossas almas, ele não descansa, Pai. Mas, Senhor, reveste ela agora. Entra com providência em todas as áreas que ela está necessitando, Pai, neste momento. Só Tu sabe e conhece, meu Deus. Senhor, também a vida, Senhor, do Maicon, ó Deus. Senhor, esta pessoa, este jovem, este Senhor que perdeu, ó Pai, o movimento dos seus braços, Tu tens poder para restaurar. Senhor, que Tu venhas falar no coração desta vida, que Tu és o único Salvador, que Tu és a solução, Pai. Senhor, e se Tu quer, Tu pode devolver o movimento neste momento, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Senhor, meu Deus, os demais pedidos de oração que eu talvez não me lembra, mas, Senhor, Tu sabe, Tu anotaste, Pai, cada pedido diante de Ti nesta noite. Senhor, vai de encontro, Pai, com a necessidade de cada um. Visita, Senhor, ali no Brasil, os familiares dos Teus filhos. O diácono Nelson, Pai, eu rogo a Ti neste momento que Tu venhas operar um milagre na vida do Teu servo, Pai, para a glória do Teu santo nome. Restaura, Senhor, tudo, Senhor, que foi causado naquele acidente, Pai. Confunda a medicina, Senhor. Deus, para a glória do Teu santo nome, eu quero um milagre na vida do Teu servo. Senhor, meu Deus, continua conosco, Pai. É o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar aqui. Foi Ele quem nos deu força, Ele quem nos trouxe aqui.
Quantas coisas o inimigo tem colocado nas nossas frentes para tentar, mas nós vencemos todas elas e nós estamos aqui. Por isso nós temos um grande motivo para estar glorificando e adorando o Senhor nosso Deus. Amém? O diácono irmão João Paulo tem a oportunidade de fazer que Deus tocar no seu coração, e enquanto isso o círculo de oração vai se preparando para louvar o Senhor. Amém? Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos felizes por estar na casa do nosso Deus, irmãos, para o adorá-lo. Vamos ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 8, passagem conhecida de todos nós. Lucas 8, versículo 43. O Senhor Deus está em nosso meio aqui esta noite, neste culto. Diz assim: e uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, que gastara com os médicos todo o seu sustento, e não pudera ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e instantaneamente o fluxo de seu sangue se estancou. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando-o todos, disse Pedro, e os que com ele estavam: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Mas Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, declarou na presença de todos o povo a razão de o ter tocado e como instantaneamente fora sarado. E ele lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém, irmãos. Somente até aqui. É um texto conhecido de todos nós, que fala-nos a respeito da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que já fazia 12 anos que padecia daquele fluxo de sangue. 12 anos que ela passou de sua vida com aquela enfermidade. Ela gastava o seu dinheiro, os seus recursos, a sua energia, a sua saúde, a sua capacidade mental. Ela gastou as suas forças em busca de uma solução para a sua vida. Tudo que ela pôde fazer e tudo aquilo que estava às suas mãos, ela fez. Até mesmo o seu dinheiro que estava no banco, ela gastou em busca da cura da sua enfermidade. E quando se esgotou todos os seus recursos, aquela mulher, ela teve uma luz que veio a brilhar no seu caminho. Era Jesus. Quando todos os nossos recursos da nossa vida se acabam, há um recurso inesgotável para o homem, que se chama Jesus. E Jesus vem passando. E aqui, nesse texto, nós vemos que há 3 tipos de pessoas. Há aqueles que tocam, há aqueles que apertam e há aqueles que oprimem. Porque diz no versículo 45, quem é que me tocou? E negando todos, disse: mestre, ninguém te tocou, porque a multidão te aperta e te oprime. Há aqueles, irmãos, que apertam a Jesus. Aqueles que querem de tudo quanto é jeito. Aqueles que põem Jesus na parede e dizem: o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que fazer, eu vou te apertar. Nem se não for por bem, vai pelo mal, mas eu te aperto, o Senhor tem que dar. E não é assim. O segundo tipo de pessoas são aqueles que oprimem e acham que oprimindo a Jesus, fazendo uma chantagem psicológica com Ele, Jesus vai ter que dar aquilo que Ele precisa. Senhor, eu vou na tua casa todos os dias. Senhor, eu oro todos os dias. Senhor, eu te busco todos os dias. Ó Deus, porque eu faço para ti, o Senhor tem que me dar. E nessa chantagem psicológica, ele vai oprimindo a Jesus. Mas ele nada recebe também. Mas o terceiro tipo de pessoa, ele não é o que aperta
tampouco é o que oprime, mas é o que toca Jesus. O que toca Jesus, ele não aperta, ele não faz chantagem com ele. O que aperta, ele quer a todo custo. O que toca, toca por amor a ele. O que toca, ele não quer que Jesus dá a ele por uma base de uma chantagem. Mas o que toca, ele quer que Deus dá a ele, porque ele sabe que a sua graça é abundante para os homens. Meus irmãos, não vamos ser os que apertam, tampouco que oprimem, mas vamos ser aqueles que tocam nas orlas dele. Porque quando você tocar na orla dele, você verá que há transformação para a sua vida. Quando você tocar na orla dele, você verá que há modificação na sua vida. Quando você tocar nas orlas das suas vestes, você verá que a sua vida vai ser diferente. O fluxo de sangue vai estancar. Aquele problema na sua vida que não tem solução, que você já gastou todo o seu tempo, toda a sua capacidade, toda a sua saúde, tudo que você tinha, você gastou. Você verá que ele vai se estancar, porque você tocou na orla das suas vestes. Nesta noite, em nome de Jesus, nós estaremos aqui a partir da meia-noite, em uma vigília, buscando ao Senhor, não para oprimi-lo, tampouco para apertá-lo, mas para tocar nele, para tocar nas suas vestes. Eu creio nisto. Todas as vezes que o homem tocou nas vestes dele, algo diferente aconteceu. A mulher foi curada, muitos foram batizados com o Espírito Santo, mortos ressuscitaram. Quando Jesus se fez presente no meio do seu povo, e aqueles queriam tocar nele, um milagre aconteceu. Então tenha certeza disto, Jesus está em nosso meio, neste culto, estará em nosso meio na vigília, estará em nosso meio todos os dias, até a consumação dos séculos, disse ele. Então a oportunidade a nós está dada. Basta a mim e você tomarmos uma atitude e tocarmos na ordem das suas vestes. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. A oração vai estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem a salvação que só Ele pode nos dar. Só o Senhor tem essa salvação para nos oferecer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Saudamos a igreja com a paz, Senhor. Amém. Mas no fim tem um sabor no mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é o escolhido, e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vou dizer que você nasceu pra vencer, que já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na presença
Já sabia porque você tinha a mesma cara de vencedor. E disse Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na pressão não se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena Jesus ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Declare a sua vida nesta noite para abalar o inferno. O seu momento hoje pode ser amargo. Porque nós passamos por um momento amargo. Mas começa já desde hoje a declarar que a sua vitória tem sabor de mel. Que você já está sentindo o sabor da tua vitória. Que este momento amargo que você está passando hoje não se compara com o sabor da sua vitória. Aleluia. O Senhor abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero compartilhar um versículo que eu estava meditando. Daniel 6, versículo 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O Senhor tem me ensinado nesse versículo que às vezes o mundo coloca as tribulações na nossa vida. E às vezes nessa hora da tribulação nós desesperamos. E nós esquecemos de buscar a Deus. Às vezes a gente vai buscar solução em outros lugares. E aqui a gente aprende com Daniel. Ele não mudou. Ele continuou buscando a Deus e confiando em Deus. Porque ele tinha certeza que o nosso Deus, Ele tem a vitória preparada para cada um de nós. E o nosso inimigo, ele não quer essa vitória nas nossas mãos. Mas quando vinha a tribulação, que nós não venhamos a nos desviar, mas sim cada vez mais buscar em Deus. Porque é Ele que tem a resposta. É Ele que tem a nossa solução. Que nós também possamos também. Diante de todas as vezes a gente está aí, às vezes nas fábricas, às vezes vem a tribulação, às vezes vem alguém cheio de tribulação, que nós possamos ser esse canal de esperança. Nós não tínhamos também essa esperança e hoje, graças a Deus, Jesus nos dá essa esperança. Nós temos essa certeza de esperança. Essa semana eu tive uma experiência tremenda com Deus. Falando uma pessoa conversando com minha esposa, de repente ela estava num desespero danado. Parecia que o mundo ia desabar. E eu estava muito cansado, já estava orando para dormir. E quando eu vi aquela situação, eu falei, não dá o telefone aqui. Eu comecei a conversar com ela. E comecei a colocar para ela que existe, acima de tudo, a esperança, que é Jesus, a única esperança real na nossa vida. E eu estive conversando com ela, estive orando com ela. Eu pude perceber, assim, eles estavam falando pelo vídeo, e na hora, assim, que eu estava terminando de orar, assim, eu pude perceber na fisionomia dela a diferença que Deus começou a fazer na vida dela naquela hora. Então que a gente também não venha a nos desesperar junto, mas sim que nós venhamos ser um canal de esperança para essas vidas, amém?
O cooperador irmão Nilceu tem a oportunidade de fazer o que Deus tocar no seu coração. E em seguida, a geração de adoradores está com a oportunidade, amém? Cumprimentos o mundo da pancinha. Em Provérbio, capítulo 15, a partir do versículo 28. Capítulo 15, versículo 28. Amém? O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundâncias coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração do justo. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os olhos, os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução do sábio, da sabedoria, e diante da hora vai a humildade. Então, o Senhor, eu estava vendo outro versículo, mas cheguei aqui na igreja, acabou tocando o coração para ler esse versículo, porque nós também, como o povo de Deus, também temos que estar sempre vigiando, porque senão acabamos se perdendo, porque é muito mais fácil você murmurar, reclamar, do que contar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Porque a gente, como ser humano, tem esse lado, né, negativo, mas o Senhor é que nos corrige, que nos dá sabedoria, para que nós também possamos testificar o que é de bom. Porque, irmãos, prova tudo nós temos, tudo nós passa, mas o Senhor sempre vai passar conosco. Então, para que nós murmurar, para que nós reclamar? Então, que nós usamos os lábios para profetizar a bênção, para contar as bênçãos que o Senhor tem feito para nós. Porque não adianta nada você falar que é servo do Senhor, mas quando vem uma dificuldade, você acaba se perdendo no meio da tribulação e acaba falando as coisas que não agradam o Senhor. Então, que nós possamos também estar sempre buscando o Senhor para nos dar entendimento do que é bom, do que é agradável aos corações do Senhor, porque não adianta nada nós orar, nós pensar, mas não ter a fé suficiente para crer que é Ele que resolve, não é a nossa sabedoria que faz a diferença, mas é o Senhor da nossa vida que faz a diferença. Então, que nós possamos ter sempre o temor do Senhor no coração, para que tudo que é de bom aos olhos do Senhor aconteça conosco, porque é Ele que nos cuida. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Nós cumprimentamos o nosso Papai do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar-se em pé.
chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Digno de louvor ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao Aleluia. Glória a Deus. Tá cooperador, mas tem louvor?
E com o louvor da irmã Hélio, nós estaremos recolhendo os dízimos, ofertas, para a casa do Senhor. E eu convido o diácono, o irmão Bruno, para estar fazendo essa oração. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos. Lembrando e adorando ao Senhor neste momento pelos nossos dízimos e a nossa oferta. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça maravilhosa, Senhor, pelo teu grande amor, Senhor. Meu Deus, pelos teus cuidados para com a nossa vida, Senhor, somos gratos a ti, Senhor, pelo nosso local de serviço, Senhor, pelo lar que habitamos, Senhor, e por tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós, Senhor. Por isso, Senhor, nós viemos nesse momento, Senhor, te adorar, Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, Senhor. Peço, meu Deus, recebe a adoração do teu povo, Senhor, que estará te adorando nesse momento, Senhor. Abençoe a vida, Senhor, dos teus servos, Senhor. Abra as portas, Senhor, para os teus servos, Senhor. Derrama toda a graça, Senhor, sobre a vida deles, Senhor, no nome de Jesus. Que nunca venha faltar nada, Senhor, sobre a sua mesa e que as suas vidas sejam prósperas, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e assim lhe peço e lhe agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. São os irmãos da pracinha. O que eu vim para dizer que quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti.
agradeço por intermédio em nome de Jesus. Aleluia. Agora você tem um pouco? Amém? Agora você está com a oportunidade de estar adorando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Existe uma canção com cada um de nós. Foi Deus que me escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Glória a Deus!
Glória a Deus, aleluia. A irmã Cíntia tem um louvor do Senhor? Amém? Então vamos agora passar para a palavra do Senhor. Né? O Senhor já falou, nos alegramos, nos adoramos. Ele falou através dos louvores, né, dos testemunhos. E agora que nós possamos abrir o nosso coração, que o Senhor tem algo melhor para nós preparado para esta noite. Né? Vamos abrir o nosso coração. Amém? Quero convidar aqui o operador Bruno, que estará ministrando o vaso escolhido de Deus para a noite. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando pelo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por tudo que tu fizeste, ó Senhor. E eu sei que tu tem algo melhor preparado para nós ainda, Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos o teu filho, Senhor. O vaso que tu escolhestes, ó Senhor, para trazer a tua palavra, ministrar a tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Eu sei, Senhor, que tu já colocaste, Senhor, a tua palavra no seu coração, ó Pai. Que o Senhor venha dar autoridade, ousadia, Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor, Ele venha falar, ó Senhor, meu Deus. Pai, eu peço, Senhor, que todo impedimento, Senhor, toda barreira venha a ser colocada por terra, Senhor. Pai, que dê autoridade e ousadia ao seu filho, papai. Fala conosco, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, ó Senhor. Pai do teu filho, papai, instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, esta oração que faço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Seguidamente quero compartilhar com os irmãos no livro de Jeremias, capítulo de número 38. Jeremias, capítulo de número 38. Todos encontraram? Jeremias, capítulo de número 38, a partir do primeiro versículo até o versículo 13. É um texto um pouco longo, irmãos, mas peço que os irmãos me ajudem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que nos restam nessa cidade, e as mãos de todos os povos, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: Eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malaquias, filho do rei, que estava no átrio do guarda. Desceram a Jeremias com uma corda na cisterna, não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope eunuco, que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeste a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem ao rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria. E tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque:
o etíope a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez, puxaram Jeremias com as cordas e tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio do guarda. Amém. Louvado seja o Senhor. A igreja pode tomar assento. Louvado seja Deus. Primeiramente eu quero agradecer ao Senhor, né, por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos concede, estamos ministrando a palavra do Senhor, e também pedir aos irmãos perdão, né, pelo fato da Diana, minha esposa, não estar presente nos cultos. Ela está com uma enfermidade assim, umas dores muito fortes, né, no ovário. A gente levou ela já em vários hospitais, vários médicos, e os médicos não conseguem detectar a causa, a razão dessa enfermidade, e diz até que não tem cura, que ela ficaria assim, né, até só Deus sabe quando. Só que eu creio nas promessas, eu creio na palavra do Senhor. Para o homem pode não haver cura, mas para Deus a cura. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estive aqui, irmãos, meditando na palavra do Senhor no livro de Jeremias, né? Jeremias foi um grande profeta de Deus. Jeremias foi um grande homem usado pelas mãos do Senhor. E aqui diz a palavra do Senhor que Jeremias, quando ele ia fazer a sua obra, quando ele ia pregar, quando ele ia profetizar, né, ele ia sem temor. Ele foi um homem muito fiel, ele foi um homem que, de todas as formas, ele não media forças, não media as consequências, ele não via nada. Para ele nada existia que não seja pregar a palavra do Senhor, profetizar bênçãos, profetizar o que Deus mandava, ele fazia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz a palavra do Senhor, irmãos, do versículo 1 até o versículo 5, que quando Jeremias foi até a cidade profetizando que aqueles homens, se eles não saíssem de lá, eles seriam mortos à espada, morreriam pela fome, porque aquela cidade já estava num caos, né? Ali diz a palavra do Senhor que aqui o rei Zedequias, quando ele assumiu o posto de rei naquela cidade de Judá, quando ele assumiu o posto, a cidade já se encontrava no caos, a cidade já se encontrava em ruínas, porque quando Faraó, irmãos, o Egito, ali a cidade de Judá tinha que pagar altos impostos ao Egito. Então a cidade de Judá ela ficava sem condições de manter as pessoas que viviam lá, as pessoas que estavam ali. Então Jeremias foi usado por Deus para falar, para ministrar sobre a vida deles, dizendo que eles, se não saíssem daquela cidade, eles iriam morrer por falta de pão, por falta de necessidade, por falta de alimento, porque o rei Nabucodonosor ia até a cidade tomar a cidade. E eu estive lendo um pouquinho mais atrás aqui a palavra do Senhor, e aqui diz a palavra do Senhor que louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos, eu não estou importando. Louvado seja Deus. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes do rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restaram nessa cidade e as mãos de todos o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Então vemos aqui, irmãos, que Jeremias foi julgado de uma forma terrível. Além de ele estar fazendo a obra do Senhor, além de ele estar fazendo algo para o Senhor, aqueles homens viram como se tivesse amaldiçoando aquela cidade, dizendo aquelas palavras e colocando temor, colocando medo nos homens de guerra que ali restavam. Porque diz a palavra do Senhor que Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele levou com muitos, milhares de soldados, milhares de reféns para o exílio da Babilônia. E ali ficou uma cidade de caos, porque já não tinha alimento, já não tinha nada. A cidade já estava ficando vazia, muitas cidades destruídas, muitos lugares destruídos. E Jeremias foi tomado pelas mãos do Senhor para profetizar naquela cidade, mas muitos não deram ouvido.
E aqui eu estive meditando, esses dias eu estava na fábrica, e muitas das vezes, irmãos, acabamos fazendo igual aqueles homens. Acabamos deixando de ouvir a palavra do Senhor, acabamos deixando de ouvir as profecias do Senhor, porque queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Muitas das vezes as dificuldades nos levam a chegar ao desespero. Muitas das vezes as dificuldades nos levam a agir com nossas próprias mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos sabem que nesses tempos atrás, por esses dias, temos passado em grandes lutas. Não somente eu, mas eu creio que todos os irmãos aqui têm passado. O diabo tem se levantado de uma forma terrível contra nossas vidas. Tem se levantado para de qualquer forma tentar destruir a minha vida, a vida da minha esposa. Mas louvado seja o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantidos em pé. O Senhor tem falado aos nossos corações. De todas as formas o diabo tem se levantado, tem colocado enfermidade. Hoje, quando eu estava estudando, eu comecei a passar muito mal, irmãos. E eu não sabia o que era, eu tinha escalofrio. Eu estava assim com o corpo assim mole, dor de cabeça, dor na vista. Aí eu falei assim, bom, eu pensei comigo, deve ser por causa que trocaram eu de serviço, né? Agora eu estou soldando, então deve ser por causa da solda. Só que não, irmãos, era uma coisa espiritual. Porque foi só chegar na igreja que tudo que eu estava sentindo, aquelas dores, febre, dor no corpo, moleza, se foi. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. E o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos abençoado. Voltando a repetir, o diabo tentou se levantar contra as nossas vidas, contra a vida da minha esposa, contra a minha vida, contra a vida do meu filho. Mas só que o Senhor é maior. O Senhor é tremendo em nossas vidas. Ele tem nos libertado, irmãos. Ele tem nos abençoado de tal maneira, irmão, que não tenho palavras para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para nossas vidas e tudo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. E o profeta Jeremias, embora todas as acusações que eram falsas, embora todas as coisas más que diziam sobre ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu fazendo a obra do Senhor. E esse foi o mais importante. Deus o honrou. Cuspiram na cara dele, falaram mal dele, aprisionaram, espancaram. Ele foi até obrigado a deixar a sua pátria. Mas mesmo assim, ele continuou profetizando. Mesmo assim, ele continuou fazendo a obra do Senhor. E eu estava meditando e falei, Senhor, como é engraçado, né? Quando eu me desviei, quando eu cheguei ao momento extremo da minha vida, de chegar e desviar dos caminhos do Senhor, por bobeira, por coisas simples. Nenhum irmão me fez mal, nenhum pastor, nem ninguém. Eu preferia as coisas mundanas, eu preferia me retirar da igreja para fazer as coisas ao qual, ao olhar do diabo, era bom. Por coisas simples, por coisas sem sentido. E Jeremias, ao olhar humano, ao olhar mundano, tinha de todas formas, tinha todos os motivos para querer se afastar dos caminhos do Senhor. Porque tudo que ele fazia, ele era rejeitado. Ele não teve um ato de caridade, ele não teve amor. As pessoas não viam ele com amor, com carinho, não. Desprezava a Jeremias. Jeremias é mais conhecido como profeta chorão. Quando veio assim, quando eu estava meditando, eu estava ali vendo algumas coisas na internet, sempre saía profeta chorão. Ele chorava, ele se entristecia pela obra do Senhor, porque ele via que nada que ele fazia dava resultado. Nada do que ele profetizava, o povo não mudava, ninguém mudava, nada acontecia. Jeremias chegou a um ponto de pensar que, poxa, por que eu estou aqui? Por que eu estou profetizando? Por que eu estou fazendo isso? Se só me batem, só me desprezam, só me têm de lado. Só que não, Jeremias continuou. Jeremias continuou a boa obra do Senhor. Continuou persistindo, continuou pregando, continuou profetizando naquela cidade. E ele profetizou, irmãos, eu estava meditando, ele profetizou nos últimos 40 anos, entre o reinado de 5 reis. Ele continuou profetizando. 40 anos, irmãos. 40 anos sendo humilhado.
40 anos estando abandonado. 40 anos de desprezo. Louvado seja o Senhor. E muitas das vezes nós, por um dia ou algumas horas, chegamos a querer entregar tudo. Chegamos a querer abandonar tudo. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Mas mesmo assim, irmãos, Jeremias, quando chegou, profetizou que ali o rei Nabucodonosor iria tomar aquela cidade. Muitos líderes daquele lugar se irritaram com Jeremias. Ficaram muito nervosos com ele, ao ponto de chegar e dizer: joguem na cisterna, porque ele está enfraquecendo as mãos dos nossos guerreiros. Ele chegou a colocar medo naquela cidade, pelo fato de ele haver profetizado, pelo fato de ele haver transmitido a palavra de Deus para aquela cidade, a cidade de Judá. Louvado seja o Senhor. Ele foi lançado no calabouço, ele foi lançado na cisterna. E aqui diz a palavra do Senhor que no momento que ele foi lançado ali não havia água, mas sim lama. Ele se atolou na lama, ele ficou ali, esperando o agir de Deus, esperando que Deus entre com providência na vida dele. E a intenção a qual Jeremias foi jogado no calabouço, foi jogado na cisterna, era que ele morresse ali. Porque a cisterna, ela era cheia de pedras em volta, era um buraco grande, que ali com a chuva acumulava água. Então, qual era a intenção daqueles líderes? Qual era a intenção daquelas pessoas? Era de jogar Jeremias ali dentro, ou ele morreria de fome, ou ele morreria de abandono, ou ele morreria afogado, porque um dia ia começar a chover, e ali ia começar a encher de água, e ele ia se afogar. A intenção era matar a Jeremias, matá-lo, por estar fazendo a obra do Senhor. E quantos de nós, irmãos, quantos de nós muitas das vezes, vêm as provações, vêm as dificuldades. Diz a palavra do Senhor que o diabo está para nos matar, que o diabo está para roubar e destruir nossas vidas. E assim fez, e assim tem feito. Louvado seja Deus. Aleluias. Mas ali, irmãos, enquanto Jeremias estava dentro daquela cisterna, enquanto Jeremias estava dentro daquele calabouço, creio eu que ele estava ali glorificando o nome do Senhor. Porque mesmo ele lá dentro, ele não foi infiel ao Senhor. Ele continuou fiel. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Mas eu creio também que assim muitos de nós somos. Embora todas as dificuldades, embora todas as provações, permanecemos fiéis ao Senhor. Permanecemos lutando. Porque sabemos que a nossa vitória, ela não vem daqui, ela não vem ali do lado, ela vem dos céus, ela vem do Senhor. A nossa vitória, ela vem do Senhor. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos dá. Louvado seja Deus. E por isso que Jeremias não se afastava, por isso que Jeremias não deixava os caminhos do Senhor. Porque ele sabia que com Deus é difícil, mas sem Deus é pior. Sem Deus a nossa vida não tem sentido. Sem Deus nossas vidas não tem razão. Não tem um porquê. Quando ele estava no mundo, quando ele estava afastado, tudo para mim ficava difícil. Tudo para mim era ruim. Eu olhava as pessoas, quando eu estava na igreja, quando começou a entrar aquele sentimento, quando eu comecei a dar entrada, quando eu comecei a dar espaço para o mal entrar no meu coração, eu começava a ver aquelas pessoas que estavam no mundo e começava a sentir inveja. Poxa, eles têm tantas coisas que eu não tenho. Às vezes parece que eles não passam nenhuma dificuldade. Às vezes parece que eles não choram, que eles não têm nenhum tipo de problema. Louvado seja o Senhor. Só que não, irmão, a gente está enganado. Eu estive enganado. Porque no momento que eu deixei, no momento que eu falei, eu vou ser
mundano, eu vou ser infiel ao meu Deus, porque eu não estou aguentando mais a situação. Nada para mim dar certo, meu serviço é só tribulação, é só isso, é só aquilo, mas não, irmãos, eu estava completamente errado. Quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, que eu comecei ali a frequentar de novo baladas, que eu comecei ali a fumar, comecei a me drogar de novo, comecei a beber, eu comecei a ver a minha vida em destruição. Eu comecei a ver todas as dificuldades, tudo que eu tinha conquistado com o Senhor, que no momento que eu estava na igreja, eu estava cego, porque eu não conseguia ver o que eu tinha conquistado com Deus. Mas tudo que eu havia conquistado, da noite para o dia, eu estava perdendo tudo. Eu estava perdendo tudo, exatamente tudo. Mas Deus foi misericordioso. Deus me amou de tal maneira que Ele me restaurou, Ele me resgatou das mãos do inimigo. Me trouxe de volta, me ergueu, me levantou para a glória de Deus. Hoje eu posso estar aqui testificando isso, testemunhando isso. Glória a Deus. O inferno tem se levantado. O diabo tem se levantado contra nossas vidas. Esses dias eu estava com a Diana, estava sentado e ela estava com muita dor no ovário, irmãos. Muita dor mesmo. Ao ponto de ela não conseguir se levantar, não conseguia ir para o quarto. Teve dias que eu tive que carregar ela no ombro. Então estava uma situação muito difícil, irmãos. Ela teve que deixar de trabalhar. Um serviço que ela começou há pouquíssimo tempo. Teve que deixar de ir para o serviço, teve que deixar de trabalhar. Mas eu creio que o que o Senhor tem preparado para nós é maior, é melhor. Temos dificuldades. Teve um momento que entrou no desespero. Eu falei, e agora, irmão? Você não está trabalhando, como é que a gente vai fazer? Só o meu serviço, irmãos. A gente não consegue chegar a uma estabilidade boa. Só que o Senhor falou no meu coração, aquieta-te. Quem faz a obra sou eu. Seja fiel assim como Jeremias foi. Seja fiel assim como Jeremias foi. Embora todas as dificuldades, embora todas as lutas, embora ele seja espancado, embora ele foi humilhado, Jeremias permaneceu firme, fazendo a obra do Senhor. E assim devemos permanecer também, firmes, fazendo a obra de Deus. As provações virão, as dificuldades também virão. Só que primeiro é o nosso coração com o Senhor. Devemos sempre ter em mente de onde foi que o Senhor nos tirou. Aleluia. Do que o Senhor nos livrou. Muitas das vezes não percebemos. Mas acontece. Todo dia temos milagres. Todo dia temos libertação. Todo dia temos algo de especial com o Senhor. Glória a Deus. Mas pelas circunstâncias da vida, pelo nosso trabalho, por cuidar da casa, às vezes a gente não percebe. Às vezes você está cozinhando, você está ali cortando as coisas tão rápido que era para você ter cortado o dedo, mas Deus te deu livramento. É pequeno, mas é de Deus. Veio de Deus. Veio do Senhor. Louvado seja Deus. E esses dias eu estava dirigindo, irmãos, eu estava indo para o serviço. Esses dias não, faz um tempo atrás. Eu estava indo para o serviço e um caminhão deu a seta. Eu estava do lado do caminhão e o caminhão não tinha me visto. O caminhão deu a seta e entrou. Eu falei, misericórdia, Senhor, eu vou bater. Vou bater não, ele vai me jogar. Aí não sei o que aconteceu, que eu bati lá sem querer na buzina. Não foi a propósito, foi sem querer que eu entrei, deu um negócio no meu, que eu bati na buzina e o caminhão escutou a buzina e saiu, irmãos. E não foi livramento do Senhor? Louvado seja Deus. Pequenos detalhes, pequenas coisas que muitas das vezes deixamos passar, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco em todos os momentos. Eu estava na fábrica e lá eu corto maços para fazer montagem de empilhadeira. Aí tem uns maços assim que cortam, uns ferros que eu corto e jogo fora. Tem uma caixa para jogar fora. E eu joguei, irmãos,
um maço mais ou menos desse tamanho. Eu joguei na caixa, né? Quando eu joguei, bateu em outro e ele voltou. Ele voltou em mim. Só que ele bateu no meu braço. Foi livramento de Deus? Foi. Porque poderia muito bem ter batido na minha cara, batido na minha boca, ter arrancado meus dentes. E ali eu pude glorificar o Senhor. Eu falei, obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor está comigo. E assim foi Jeremias. Jeremias estava ali, naquela cisterna abandonada, sem comida. Naquela cidade já não tinha condições. A palavra de Deus diz assim, que já não havia pão, já não havia alimento naquela cidade. Já não havia alimento. Condições financeiras. Estava lamentavelmente destruída aquela cidade. Não havia pão, havia fome. As pessoas ali brigavam, não se entendiam uma com a outra. E os líderes ali só queriam saber de fazer a gosto deles, fazer as coisas que a eles interessavam, fazer as coisas que a eles lhe conveniam. Eles diziam assim que a paz está na cidade, quando não havia paz. Quando não havia paz. Jeremias, eu me pongo assim no lugar de Jeremias. Eu estive hoje ali na minha casa, eu estive meditando. Eu me coloquei no lugar de Jeremias, naquela situação que ele estava. Eu não sei, a palavra de Deus não diz até onde ele ficou atolado. Só que para estar atolado e para ser puxado pelos braços, ele devia estar numa situação realmente sim, até devia ter cobrido toda a perna dele. Ele devia estar só a parte de cima para fora. Para cima, fora daquela lama. Então, uma situação, irmãos, tão difícil. Aquela lama. Imaginei que ele sentia frio. Que a lama é gelada. Ele sentia frio. Estava ali abandonado, mas a única esperança que ele tinha era o Senhor. O único caminho que ele tinha era orar ao Senhor, pedir ao Senhor auxílio, pedir ao Senhor um resgate. Louvado seja Deus. E assim é em nossas vidas. Estamos passando por dificuldades e clamamos ao Senhor. Estamos passando por provações e clamamos ao Senhor. Louvado seja Deus. Diz aqui, a palavra do Senhor nos relata que naquele momento que Jeremias foi lançado no calabouço, que Jeremias foi lançado naquela cisterna, naquele poço, havia um homem. Havia um homem que ouviu falar, que viu tamanha injustiça feita que estavam fazendo com Jeremias. Qual grande era a injustiça que estavam fazendo com aquele homem de Deus? Que não fez mal para ninguém, somente estava fazendo a vontade do Senhor. Ebed-Meleque. Ele chegou até o rei e disse assim: Senhor, rei meu, é injusto o que estão fazendo com aquele homem. Não é certo. Aquele homem não tem feito nada. Tire-o de lá, deixe-me tirar. E o rei Zedequias foi e mandou Ebed-Meleque com mais 30 homens retirar a Jeremias de lá. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor foi fiel com Jeremias. O Senhor o tirou de lá. O Senhor o libertou. Embora as dificuldades, embora tudo que havia acontecido ali, o Senhor foi com Jeremias até o final. Louvado seja Deus. Jeremias foi resgatado. Jeremias foi tirado daquela cisterna. Deus de glórias. E ali Jeremias pôde mais uma vez contemplar. Mais uma vez ele pôde adorar a Deus. Porque ele havia sido liberto. Ele havia sido tirado daquele poço. E nesse mesmo momento que eu comecei a ler essa terceira parte do texto, irmãos, eu comecei a lembrar muitas coisas do meu passado, muitos livramentos, muitas bênçãos que o Senhor derramou em minha vida. E eu me identifiquei com Jeremias. Meu Deus, Senhor, como é tremendo, Senhor, servir-te. Como é bom servir a Deus. No momento que estava mais difícil, irmãos,
num momento de dificuldade, irmãos, que eu estava a ponto já de querer cometer um homicídio, cometer um crime. O Senhor foi comigo. O Senhor me ajudou. E hoje não é diferente. O Senhor tem ajudado a igreja. O Senhor nos tem ajudado em todo momento de nossas vidas. O Senhor tem sido fiel a Jeremias. O Senhor tem sido fiel a mim. O Senhor tem sido fiel a todos nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Deus de glória, Deus de poder. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja, Senhor. Irmãos, é difícil, irmãos. Temos passado, temos convivido, temos lutado, irmãos. Hoje eu estive, enquanto eu estava ali almoçando com a Diana, veio a dona de casa, né, a qual estamos, que alugamos, né, e ela nos veio dar uma má notícia. Ela chegou pra gente e falou assim, que pra gente ir se preparando. Eu achei estranho, falei, mas por que se preparando? Se preparando porque brevemente vocês vão ter que sair daqui. Eu falei, Senhor, como isso brevemente terei que sair daqui? Se for o Senhor que me deu essa casa, se for o Senhor que me deu esse nosso cantinho, por que, Deus? Ela falou assim, porque... Ela chegou para mim e falou assim, vocês vão ter que sair daí, porque mais pra frente eu vou vender essa casa. Então eu quero que vocês já vão se preparando para ir buscando outro lugar. A gente vai estar avisando vocês antecipadamente, mas eu quero que vocês já vão se preparando. Aí no começo, irmãos, chegou aquele desespero no coração. Meu Deus, e agora? Vai procurar casa, agora, a Diana está enferma, não está trabalhando, o Christian é pequeno, não posso faltar no serviço para ir procurar casa, tenho compromissos. E agora, Deus? O que eu vou fazer? Por que, Senhor, que é tão difícil? Muitas das vezes a gente está ali na obra do Senhor, a gente está ali sendo fiel a Deus. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Por que as lutas vêm constantemente? Chegou um ponto que a gente estava querendo criticar o Senhor. Falei, meu Deus, o que eu faço? Minha mulher está doente em casa. A gente tem contas para pagar, assim como todos nós temos. Filho pequeno. Os pais da minha esposa também estão com algumas dificuldades. Contendas dentro da família, dificuldades dentro da família. Falei, Senhor, mas a gente não tem tranquilidade, Deus. Por quê? Por que tudo isso acontece em nossas vidas? Porque todas essas dificuldades, todo esse sofrimento, nós que te servimos, Senhor, que somos fiéis a Ti, embora todas as lutas, todas as provações, todas as dores, estamos aqui, Senhor. Mas, irmãos, veio uma dor no meu coração, irmãos. Veio uma dor no meu coração por eu haver pensado isso. Porque o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Aleluia. O Senhor veio trazer ao meu coração uma dor tão grande por eu haver pensado tudo aquilo. Quem faz a obra é o Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Se Ele quer me tirar de lá e mandar para outro lugar, amém. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade do Senhor. Se tenho que sofrer, amém. Sofrerei. Mas ainda assim eu serei fiel. Aleluia. Ainda assim eu lutarei pelo que eu creio. Porque eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que libertou um jovem das drogas. Aleluia. Eu creio num Deus que libertou um jovem da bebida. Eu creio num Deus que transformou a minha vida de tal maneira, irmãos. Que transformou a vida da minha esposa de tal maneira. A minha esposa, irmãos, quando eu conheci ela, nenhum de nós éramos cristãos. Nenhum de nós servíamos a Deus. E ela sofria, irmãos. Como aqui eu já cheguei a testificar aqui na igreja,
ela via espíritos, irmãos. Ela via espíritos. Ela era uma pessoa completamente atormentada. Completamente atormentada. Para onde ela ia, ela via espíritos. Ela ficava com falta de ar e desmaiava. Chegou um dia que ela chegou, irmãos. Desmaiou e não sabia quem era. Ficou 5 horas desmaiada. Os médicos não conseguiam fazer com que ela volte. Ficou 5 horas, irmãos, desmaiada. O oxigênio não subiu para a cabeça dela. Então ela ficou com anemia, com... Como é que é? Amnésia. Perdão, irmãos, amnésia. Ela não lembrava de mim. Não lembrava de seus pais, não lembrava de sua mãe, não lembrava do senhor, não lembrava de ninguém. Não lembrava de ninguém. E eu, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer o poder tremendo que Deus tem, levamos ela no curandeiro, levamos no centro espírita, levamos nas velhinhas que tem por aí, que lê pedra, não sei, lê carta, não sei. Levamos ela em tudo quanto é lugar. O que não faltava em casa era sal grosso. Era sal para tudo quanto é lado, irmãos. Era sal para tudo quanto é lado. Misericórdia. Pedra. As pessoas falavam, carrega pedra, não sei que cor no bolso, que você não vai ver mais espírito. Ela estava carregando um rochedo na mochila, irmãos. Mas continuava vendo. Meu Deus. E agora? Ela foi pro Peru, fez o tratamento lá, voltou. Para a honra e glória do Senhor, ela está melhor, para a honra e glória de Deus. Só que no momento que ela estava no Peru, irmãos, Deus sabe de tudo, né? Deus maravilhoso. No momento que ela estava no Peru, eu me converti. Eu já estava separado dela. Eu estava separado dela. A gente tinha terminado nosso namoro. Eu estava separado. Ela não queria saber mais nada de mim. Mas eu sempre ficava lá. Andava meio. Só que orgulhosa. Não queria saber nada de mim. Falava que não queria mais e tal. E eu estava aqui no Brasil, aqui no Japão, irmãos. E eu me converti. Eu aceitei a Jesus. Para a glória do Senhor. Eu aceitei a Jesus. E ali eu comecei a orar pela Diana. Sem saber que a minha oração ia ser ouvida. Porque muitas das vezes a gente ora, mas a gente não sabe quando que é que Deus vai operar. Porque Deus tem o tempo certo em nossas vidas. Deus tem o tempo certo. Deus permitiu que Jeremias entrasse naquele poço, fosse jogado no calabouço. Mas no tempo certo ele foi retirado. Aleluia. E Deus tem o tempo certo em nossas vidas. Me converti. Eu comecei a orar. Começava a buscar a Deus. Participava das vigílias, orava, jejuava pela vida da minha esposa, irmãos. Eu jejuava. O que aquela guria fez eu passar fome, eu falo para ela que ela me fez passar muita fome. Eu chego a brincar com ela. Para a glória do Senhor. Aleluia. É para a glória do Senhor. E eu pelejei, irmãos. Eu continuei ali. Eu orava. Eu buscava a Deus. Eu falava, Senhor, abençoa, Senhor. Para que ela venha conhecer o mesmo Deus que eu conheço. Para que ela venha ter esse libertar de Deus, assim como eu tive. E foi essas orações, as orações dos irmãos que me acompanhavam, todas as noites, todos os dias, para a glória de Deus. Quando ela veio para cá, a gente reatou o nosso namoro, a gente continuou junto, eu comecei a contar as experiências que eu tive com Deus, comecei a compartilhar um pouco do meu conhecimento bíblico, comecei a compartilhar para ela. Ela não entendia nada. Mas por que o Senhor fez isso? Por amor a nós. Mas por que o Senhor deu o seu único filho? Por amor a mim e a você. Aleluia. Mas por quê? Eu não daria. Exatamente. Por isso que Deus é Deus. Por isso que Deus é Deus. Ele faz coisas que nós não fazemos. O Senhor faz coisas que nós não fazemos. Louvado seja Deus. E aí eu pude ver a glória do Senhor. Ela foi liberta. Aqueles demônios já não participavam da rotina dela. Ela já não via mais nada. Tinha dias, irmãos, que ela ficava assim com os olhos
regalados. Ela dizia assim: nossa, amor, eu estou vendo um demônio ali, eu estou vendo um negócio preto, um homem grande. Eu olhava assim, não vi ninguém. E eu não sabia dessas coisas espirituais. Eu falava, acho que eu arranjei uma namorada um pouco complicada. E eu não entendia essas coisas. E chegou um ponto, irmãos, que eu ficava tão nervoso, eu já estava ficando assim perturbado também, eu ficava tão nervoso, que um dia a gente estava na frente da casa dela, a gente estava conversando, era de noite, e ela viu um homem grande, alto, todinho de negro. Ela não conseguia ver o rosto dele. Mas ela falava para mim: ali tem um homem. Eu olhava, ali não tem nada. Ali tem um homem, ali não tem nada. Aí no momento que ela virou, eu olhei assim e comecei a ameaçar ele. Eu estava falando que não tinha nada, mas só que eu falava assim, eu pensei comigo: eu vou ameaçar ele para ele não chegar perto dela, porque ele vai embora. Comecei a ameaçar ele, sem conhecer nada, ingênuo. Mas houve libertar em nossas vidas. O Senhor foi fiel conosco. No tempo dele, demorei 19 anos da minha vida para me converter. Quando eu me converti, o meu desejo era que, Senhor, eu sempre falava com Deus: Senhor, mas por que o Senhor não me fez nascer num berço evangélico? Por que o Senhor não me fez nascer um lar cristão? Mas não, o tempo do Senhor, Ele tem o tempo certo para tudo. Muitas das vezes estamos orando, estamos buscando algo do Senhor. Assim como eu tenho buscado até hoje. Tenho buscado algo de diferente com meu Deus. Só que ainda não é o momento. As dificuldades que temos passado, Deus poderia do dia para a noite tirar todas as dificuldades, todas as dores. Só que não. Deus tem o momento certo para trabalhar. Deus tem a hora exata para trabalhar. Assim foi na vida de Jeremias. Deus trabalhou em todo momento. Em todo momento, Deus foi com Jeremias. Em todo momento, Deus também é conosco. Só que Ele tem um momento certo para trabalhar em nossas vidas. Um momento certo para agir. Todas as dificuldades que temos passado, não pense que isso irá durar toda a vida. Assim como o médico chegou para Diana e falou assim: deixa eu falar uma coisa para você. Isso não tem cura. Assustou a Diana. Isso não tem cura. Essa tua enfermidade, ela vai continuar. E sabe como é que isso vai amenizando? Você vai ter que ficar mais ou menos, esse sangue que está acumulado, que faz com que ela sinta as dores, esse sangue demora mais ou menos de um mês para que ele saia do seu corpo. Então quer dizer, ela trabalha uma semana e folga um mês. Ela vai ficar nessa situação. Trabalha uma semana e folgava um mês. Porque todas as vezes que ela começava a trabalhar, começava a fazer força, vem essas dores fortes no ovário. E o médico diz que não tem cura. Que não tem um remédio que faça com que aquele sangue saia, ou que fortaleça o ovário. Não. Ele diz que não tem cura. Só que eu não creio nisso. Eu creio num Deus poderoso. Eu creio num Deus que opera no momento dele. Eu poderia estar agora. Eu poderia estar desesperado. Com tudo que vem acontecendo, eu podia estar desesperado. Eu podia estar fraco. Podia estar chorando em casa agora. Mas não. Cada vez eu me fortaleço mais. Aleluia. Cada vez eu me fortaleço mais. Louvado seja Deus. Porque o Senhor tem mandado Ebed-Meleque aqui na igreja. O Senhor tem colocado os irmãos em nossas vidas para nos abençoar. Tem colocado irmãos em nossas vidas para orar por nossas vidas. Tem colocado Ebed-Meleque em nossas vidas para nos arrancar, para nos tirar das cisternas, do poço cheio de lama. Louvado seja Deus. O Senhor tem sido fiel. E eu sei que a minha vitória um dia chegará. Eu sei que a minha vitória um dia chegará. Eu creio muito nisso. Eu creio nas promessas do Senhor. Assim como Ele prometeu para vários homens da Bíblia. E cumpriu.
assim o Senhor também irá cumprir na minha e na sua vida. Basta você crer. Espera no Senhor. Muitas das vezes as dificuldades, o desespero chega aos nossos corações. Queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Queremos dar um basta nisso. Mas o Senhor nos diz que no momento dele é melhor. Há problemas que podemos sim resolver. Muitas das vezes é possível para a gente. O que é possível para o homem, Deus deixa que você faça. Mas o que é impossível, aí Deus entra no negócio, irmãos. Aí Deus entra no negócio. É para isso que servimos ao Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, no momento que muitos olhavam ali para você, quando você estava no mundo, quando você estava ali naquele mundo pecaminoso, no lamaçal do pecado, muitos olhavam para você e falavam: é impossível que esse rapaz mude, que essa mulher mude. Mas nada é impossível para o Senhor. E eu vim esperando a minha vitória, assim como Jeremias também esperou pacientemente. Ele foi humilhado, jogaram ele na prisão, foi espancado, falaram mal dele. Por onde ele andava, as pessoas o desprezavam por fazer a obra de Deus. Muitas das vezes nos encontramos nessa situação. Muitas das vezes sentimos que estamos sendo desprezados, que sentimos que estão falando mal de nós, por estarmos no caminho do Senhor, fazendo a obra de Deus. Só que não há maior recompensa que é estar na glória com Deus, que é estar no céu junto ao nosso Pai. Se temos que sofrer, se temos que passar por todas essas dificuldades, assim como vários profetas, vários homens, assim como foi lida aqui a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela passou por dificuldades, mas no momento certo, ela pelejando pela sua vitória, no momento certo, o Senhor operou um milagre em sua vida. Louvado seja Deus. E assim Deus fará em nossas vidas também. No momento certo, basta termos paciência, basta continuarmos nos caminhos do Senhor. É como eu sempre falo, às vezes, com Deus é difícil, mas sem Deus é pior. Quem já teve essa experiência, semana passada louvamos um hino tão maravilhoso, irmãos, que quem pisa na glória já não quer mais sair. E é verdade. Uma vez que a gente pisa na glória, uma vez que a gente pisa na casa do Senhor e tem uma intimidade, tem algo diferente com Deus, a gente não quer sair mais. Mas não podemos deixar de guardar o nosso coração, guardar a nossa fé. Porque o inimigo está, de todas as formas, tentando nos enfraquecer espiritualmente, colocando muitas das vezes problemas, pessoas em suas vidas que somente te dá preocupação, somente falam coisas que não devem para você. Só que nosso Deus é maior. Continuamos pelejando. Vamos continuar lutando, irmãos. Esperar no Senhor. Porque o Senhor é fiel para nossas vidas. Continuamos fazendo a obra de Deus. Jeremias foi fiel ao Senhor. Jeremias, um profeta, um grande profeta de Deus, levou a palavra de Deus sem temor, sem medo. Ele sabia que ele ia ser, aos olhos humanos, ele sabia que ele ia ser desprezado. Só que mais importante no coração de Jeremias foi fazer a obra de Deus. O mais importante foi servir a Deus. E possamos estar também com esse propósito em nossos corações, de fazer a obra do Senhor, embora todas as dificuldades, esperar em Deus, embora que seja difícil, as provações vêm, as lutas vêm, mas só que não existe vitória se não houver luta. Quanto mais luta, maior vai ser a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor, e foi isso que o Senhor colocou em meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.